Vamos falar hoje de uma das ferramentas mais cruciais na área da saúde mental, a entrevista clínica. É aquele momento, sabe, de altíssima pressão, onde a conexão humana não é só algo bom de se ter. Não. Ela é a própria ferramenta de diagnóstico e de cuidado. 5. O que será que esse número significa? Pois é, para um profissional de saúde mental, às vezes 5 minutos é tudo que se tem. 5 minutos para tentar entender o sofrimento de uma vida inteira, criar algum tipo de conexão e começar a traçar um caminho. É um tempo, assim, assustadoramente curto para uma tarefa gigantesca. E é esse tempo super curto que nos leva direto ao coração do problema, que a gente pode chamar de missão dos 10 minutos. Isso acontece principalmente em serviços públicos de saúde, né? Onde o tempo não é bem um recurso, tá mais para um luxo que não existe. A pressão para ser rápido, para ser eficiente, é constante e muitas vezes esmagadora. A realidade por trás dessa pressão toda é um cenário que muita gente conhece. Excesso de trabalho, estresse, às vezes até condições precárias. Não é só o tempo no relógio, sabe? É o peso do ambiente inteiro. E nessas condições, a capacidade de realmente ouvir, de acolher, se transforma num verdadeiro ato de resistência e exige uma habilidade imensa. Então, como é que se supera um desafio desse tamanho? A resposta, olha só, parece estar numa mudança de perspectiva. É preciso ver o profissional não só como um técnico, mas como um verdadeiro especialista em pessoas. A chave não está em um protocolo rígido, mas sim no domínio das relações humanas. Essa citação aqui, ela redefine completamente o papel do profissional. O objetivo deixa de ser apenas identificar sintomas para se tornar algo maior, conduzir encontros que sejam genuinamente úteis para quem está ali. E essa pequena diferença muda tudo. Mas o que significa ser esse perito na prática? Significa que cada entrevista tem, na verdade, um objetivo duplo. O primeiro é mais óbvio, conseguir informações precisas para um diagnóstico. Mas o segundo é tão crucial quanto. A própria conversa precisa ter um efeito terapêutico. A pessoa tem que sair daquela sala se sentindo ouvida e, de alguma forma, acolhida. Certo, mas como é que isso funciona na prática? A grande lição aqui é que não existe uma fórmula mágica, sabe? Um roteiro único que vai servir para todo mundo. A verdadeira habilidade está na adaptação, na flexibilidade. A dinâmica da entrevista é muito fluida. Em alguns momentos, a melhor técnica é o silêncio. Falar pouco, ouvir com muita paciência e deixar a pessoa encontrar o próprio fio da meada. Já em outras situações, é preciso ser mais ativo, fazer perguntas, guiar um pouco mais a conversa para conseguir as informações necessárias. E o que decide qual caminho seguir, né? Bom, vários fatores entram nessa equação. A personalidade da pessoa, ela está ansiosa, mais fechada ou falante? O ambiente também conta muito. Um pronto-socorro agitado é completamente diferente de um consultório tranquilo. O objetivo daquele encontro é para um diagnóstico rápido ou é o início de uma terapia. E, claro, a própria personalidade de quem entrevista. Ser autêntico é fundamental. No fim das contas, o ponto crucial é este aqui. A arte da entrevista não está em decorar um monte de perguntas, mas sim em desenvolver a sensibilidade. É um julgamento constante, quase uma dança entre a empatia e a técnica para saber exatamente o momento certo para cada ação. Agora, tão importante quanto saber o que fazer é saber exatamente o que não fazer. Existem algumas atitudes que podem, minar completamente a entrevista. Elas quebram o vínculo terapêutico antes mesmo que ele tenha a chance de se formar. Quer saber a receita para o fracasso numa entrevista? É bem simples. Primeiro, seja rígido, trate todo mundo igual. Depois, faça julgamentos morais sobre o que a pessoa conta. Reações de pena, de choque, também ajudam a criar uma distância enorme. Focar mais no caderno do que na pessoa é um clássico. E para fechar com chave de ouro, se a pessoa for hostil, responda na mesma moeda. Claro que a gente está sendo irônico aqui. Evitar esses comportamentos é justamente o que constrói a confiança. E assim, o ciclo se fecha. A gente volta lá para o começo, para o desafio dos 5 ou 10 minutos, mas agora com uma nova perspectiva sobre o que realmente importa nessa interação que é tão delicada. Essa é a missão final. Não importa a falta de tempo, o cansaço ou a burocracia do sistema, a cada nova pessoa, o profissional precisa se preparar internamente para um único objetivo: encarar o desafio de verdadeiramente conhecer quem está ali na sua frente, entender o seu mundo interior e só então pensar em formular um diagnóstico. E isso tudo nos leva a uma questão fundamental. Em um sistema onde o tempo é tão escasso que ouvir parece um luxo, como é que a gente pode transformar a escuta em algo mais? Como ela deixa de ser só uma ferramenta de diagnóstico para se tornar, ela mesma, o início da cura? A resposta para essa pergunta talvez seja o que define a excelência no cuidado com a saúde mental.